Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de suspense chamado 13. Alerta de spoilers a seguir. Em um prédio onde uma grande quantidade de dinheiro está sendo contada, Vincent aponta uma arma contra a cabeça de um homem, e o homem aponta outra arma de volta para a cabeça dele. Enquanto Vince espera pelo momento certo para atirar, ele se lembra de como tudo isso começou. 4 dias antes, em Ohio, Vince, sua mãe e suas irmãs concordaram em colocar a sua casa à venda para que eles pudessem pagar pelas contas médicas do seu pai. Ele está no hospital há algum tempo desde que sofreu um acidente. Vince visita o seu pai todos os dias antes de ir trabalhar. Ele trabalha como eletricista para diversos clientes. O de hoje é o Sr. Harrison, que recebeu uma carta misteriosa e não sabe que tem um policial vigiando sua casa e tirando fotos. Quando ele conta à sua namorada sobre a carta, Vince o escuta dizendo que participar disso vai lhe trazer muito dinheiro. Mais tarde, Vince volta para casa para comemorar o aniversário da sua irmã mais nova, e o desejo dela na hora do parabéns é ter o seu próprio carneirinho. Enquanto isso, em uma cidade do outro lado do país, Jasper Baggages se encontra com um homem sombrio que empresta a ele $2 milhões, esperando receber 3 milhões de volta em 3 dias. No dia seguinte, quando Vince visita seu pai no hospital, o médico diz que ele precisa fazer outra cirurgia, que obviamente também vai custar caro. Depois disso, Vince volta a trabalhar no Sr. Harrison e o escuta dizer a um amigo que este trabalho especial lhe dará uma grande quantia de dinheiro em apenas um dia. Ele conta que fez o mesmo trabalho no passado e conseguiu ganhar por causa da sorte, mas as lembranças o assombram. Então, depois que seu amigo foi embora, o Sr. Harrison vai para o seu quarto se divertir, mas morre acidentalmente por causa de uma overdose. Algum tempo depois, após a polícia ter feito todas as perguntas importantes, Vince é autorizado a ir embora. Mas antes de sair, ele para na mesa do Sr. Harrison e rouba um misterioso envelope, que tem um bilhete de trem para Nova York e um recibo para pegar um pacote no correio. Então, Vincent vai ao correio, entrega sua identificação ao funcionário e, em troca, recebe um pacote com um telefone, $500, uma chave, uma carta com o logo de uma aranha e instruções que lhe dizem para usar esse dinheiro para o hotel em Nova York, e explicando que ele só deve usar o telefone fornecido, ele não pode levar o dele. Mais tarde, a namorada do Sr. Harrison conta à polícia sobre o envelope desaparecido, e quando eles vão verificar os correios, encontram o nome de Vince como a pessoa que pegou o pacote. Então eles enviam esta informação ao detetive Mulane, que tem investigado o caso por trás desses envelopes, e ordena que eles sigam Vince. No dia seguinte, Vince veste a sua melhor roupa e pega o trem para Nova York, sem saber que um policial está lhe seguindo. Ele chega à cidade grande e fica no hotel como as instruções diziam, e mais tarde, no meio da noite, ele recebe uma ligação em seu novo telefone. Fingindo ser Harrison, Vince recebe novas instruções, as quais ele segue no dia seguinte. Ele vai até a loja Postnet na estação Grand Central, usa a chave para abrir uma caixa postal e encontra um novo envelope com outro bilhete de trem, além de um pequeno pedaço de cortiça com o número 13 e ainda mais instruções. Seu bilhete é para Macomb, mas ele deve descer em uma parada antes da final. Mais tarde, no trem, Vince é chamado pelo inspetor, que conta aos policiais que o destino dele é Macomb. Mas como ele sai mais cedo, ele consegue obter alguns minutos de vantagem sobre a polícia. O próximo passo é pegar um táxi para a periferia da cidade, onde outro carro vai aparecer para buscá-lo. O motorista do carro é Jack, que mostra a Vince outro pedaço de cortiça que também tem o número 13. Depois que o Vince também mostra o dele, Jack o leva para seu carro. Mulane e a polícia chegam segundos depois de pedir ao taxista para levá-los, mas já é tarde demais, não há pistas para que eles o sigam. Momentos depois, Jack leva Vince para um velho barraco no meio da floresta. Outros 2 homens dão a ele novas roupas para vestir e inspecionam as roupas que ele estava usando para ter certeza de que ele não escondeu nada nelas. Eles chegam ao ponto de cortar os saltos dos seus sapatos para ver se não há nada escondido ali. Então, Vince é levado para outro local, desta vez uma enorme mansão cheia de gente rica. Lá, Vince encontra o seu patrocinador, Joey, que obviamente pode dizer que ele não é Harrison. Vince explica que Harrison está morto e tomou seu lugar, então Joey não vê outra escolha senão deixá-lo participar, se não quiser se meter em problemas com os outros. Enquanto isso, lá embaixo, há muitas apostas acontecendo, todas elas com altas quantias de dinheiro. Jasper chega e aposta no participante que ele patrocina, o número 6, e Joey aposta em Vince, a quem foi atribuído o número 13. A competição na qual todos estão apostando acaba sendo a roleta russa. Vince recebe uma arma e deve ficar em círculo com os outros participantes, que estão todos vestindo camisas pretas com os seus números. Cada homem recebe uma bala e, depois de girar o seu tambor, deve apontar a sua arma para a cabeça da pessoa à sua frente, enquanto a pessoa da frente aponta para a pessoa seguinte, e assim sucessivamente.
novamente. Em seguida, eles devem esperar que a lâmpada com o logotipo da aranha se acenda. Esse é o sinal para que eles atirem. Qualquer um que sobreviva passa para o próximo round. Vince está incrivelmente nervoso e precisa da ajuda de Jack para carregar a sua arma. Quando a lâmpada finalmente acende, alguns homens morrem, mas a rodada ainda não acabou. Vince ainda não atirou. O segurança vem e o ameaça de levar um tiro se ele não seguir as regras. Então, Vince reúne toda a sua coragem e finalmente dispara sua arma, mas felizmente a bala não estava lá. Após a primeira rodada, Joey fala com Vince em particular e pede a ele para se levantar. Joey também começa a aceitar apostas dos patrocinadores que perderam seus homens, e Jack oferece a Vince um pouco de morfina que ele recusa. Enquanto isso, Patrick Jefferson, que é o participante número 17, conversa com o seu patrocinador Jimmy, dizendo que ele lhe pagará 50 vezes mais se ele o tirar dali. Jimmy não entende porque Jefferson está participando da competição se ele tem tanto dinheiro, então Jefferson lhe conta a sua história. Ele estava na cadeia até que uma noite o obrigaram a se vestir para depois trancá-lo em uma caixa que foi enviada para esta mansão. Jefferson ficou na caixa por 2 dias inteiros, mas Jimmy não se comove com este conto e diz que não pode ajudá-lo. Jasper também está recebendo algumas apostas extras em seu participante, que por acaso é o seu irmão, Ronald Lindbergh. Até muito recentemente, Ronald estava em um manicômio e Jasper o levou para a mansão apenas para que ele pudesse ser o seu jogador. Em seguida, o segundo round começa e desta vez cada arma terá 2 balas. Metade do círculo morre e Vince sobrevive por pura sorte, já que o cara atrás dele nem teve tempo de atirar. Há um momento de surpresa quando o número 16 de repente se levanta novamente, mas quando o médico verifica seus ferimentos, ele o declara incapaz de continuar e a segurança acaba com ele de vez. O participante número 11, Hans, tem um colapso mental e o seu patrocinador, Schollendorf, tenta acalmá-lo com um discurso motivacional que não ajuda muito. Enquanto isso, Jefferson tem uma conversa com Jimmy, contando mais sobre seu passado. Ele foi para a prisão por roubar um caminhão, mas antes de ser pego, escondeu o dinheiro em um lugar seguro. Se ele perder, Jefferson quer que Jimmy encontre o dinheiro usando um mapa que ele acabou de desenhar e guardar em seu bolso. Jimmy pode ficar com metade do dinheiro se enviar a outra metade para o filho de Jefferson, que também está na cadeia, e ele aceita o acordo. Enquanto recolhe mais apostas, Jasper está tendo alguns flashbacks. Quando ele tirou seu irmão do manicômio, Ronald parou de tomar os seus remédios, alegando que se sentia melhor sem eles. No entanto, ele não parece estar tão bem agora. A terceira rodada começa e o estresse está causando um grande impacto sobre os participantes. Hans recebe morfina para acalmá-lo, e o número 3 precisa de uma cadeira para poder participar. Ronald provoca Vince e até o esbofeteia, mas o anfitrião acalma os ânimos antes que eles aumentem. Nesta rodada, cada jogador terá 3 balas. Os jogadores passam pelas etapas habituais e atiram, deixando apenas 5 vivos: Vince, Jefferson, Ronald, o número 3 e o número 9. Isto significa que a competição pode entrar na etapa final do jogo, o duelo. 5 bolas embrulhadas foram colocadas sobre a mesa, 2 pretas e 3 brancas. Os patrocinadores dos 5 jogadores restantes escolherão uma bola cada um, e os 2 que receberam as pretas estarão no duelo final, enquanto os outros 3 estarão livres para ir. Jasper e Joey agarram as pretas, o que significa que Vince duelará contra Ronald. Como um jogador experiente, Jasper recebe a maior parte das novas apostas, mas Joey consegue convencer Schlondorf a apostar em Vince, porque a sua chance será de 5 para 1, o que significa muito mais dinheiro. Jimmy informa que Jefferson pode recolher o seu dinheiro e ir embora, mas quando Jefferson se distrai enquanto troca de roupa, Jimmy o surpreende por trás e tenta matá-lo. Felizmente, a segurança os encontra antes que o pior aconteça e lembra que os sobreviventes não podem ser feridos. Jefferson o amaldiçoa o nome de Jimmy e debocha dele por acreditar em histórias, enquanto tira o pedaço de papel que tinha em seu bolso e mostra que ele está em branco. Jimmy e o guarda vão embora, mas antes de terminar de trocar de roupa, Jefferson revela que foi tudo um truque. O mapa ainda estava com ele também, então ele decide queimá-lo antes de sair. Antes do início da última rodada, Ronald vai pra cima de Jasper, insultando-o e pedindo a sua parte do dinheiro desta vez. Ele sabe que Jasper conseguiu dinheiro dos seus pais para cuidar dele, e Jasper usou para colocá-lo no manicômio, buscando-o apenas para levá-lo ao jogo, e nunca dividindo o que ele ganhou. De volta ao início da história, agora é a hora do duelo final, e cada
jogador recebe 3 balas. Vince e Ronald olham diretamente um para o outro, enquanto apontam suas armas, mas quando atiram, nenhuma bala sai, uma rodada de sorte. Na próxima tentativa, uma bala extra é adicionada, e desta vez Ronald morre, o que significa que Vince venceu a competição. Schlondorf comemora ter feito uma aposta tão arriscada, e Jasper está chateado por ter perdido seu irmão, mas quem se sente pior é Vince, que tem que viver com esta morte sobre os seus ombros. O prêmio final que Vince recebe é de $1.850.000, e o homem que lhe paga o chama de sortudo, porque Ronald tinha ganho todos os duelos no passado. Schlondorf e Joey o parabenizam pelo seu desempenho e lhe oferecem uma carona até a estação de trem, que Vince finge aceitar. Mas quando ele sobe para pegar suas coisas, ele passa pela sala cheia de participantes e escapa da mansão pela janela, já que percebe que ele se foi, mas Joey parece não se importar quando fica sabendo. Pela manhã, Vince chega à estação de trem e é visto pelo taxista que o levou lá no dia anterior, então ele chama a polícia e informa a localização de Vince. Felizmente, Vince vê os carros da polícia chegando de longe e esconde o seu saco de dinheiro dentro de uma lata de lixo. Momentos depois, ele é levado para Mulane para ser interrogado. O detetive pergunta sobre o dinheiro, mas Vince finge que não sabe do que ele está falando e inventa uma história. Ele explica que nunca chegou à competição porque eles notaram que ele não era Harrison, então o largaram no meio da floresta para atirar nele, mas ele conseguiu fugir. Como prova, Vince mostra a Mulane seus sapatos, fingindo que ele tinha perdido suas solas por causa da força com que correu. Vincent está disposto a identificar os seus rostos se Mulane alguma vez pegar os caras, mas ele não pode levar o detetive para o local onde largaram porque estava vendado. Sem mais pistas ou provas para perseguir, Mulane não tem outra escolha a não ser deixar Vince ir. Depois de pegar outro táxi para a estação, Vince corre de volta para a lata de lixo e descobre que a sua mala desapareceu, mas ao mesmo tempo ele nota que todos os sacos de lixo estão na parte de trás do prédio, o que significa que elas foram trocadas recentemente. Então Vince começa a rasgar os sacos e felizmente ele encontra o seu dinheiro, mas agora ele sabe que não pode arriscar novamente. Assim, em vez de viajar com a bolsa, ele vai aos correios e coloca todo o dinheiro em uma caixa que envia para sua família. Depois ele liga para sua mãe para avisá-la sobre o pacote, para que tenha certeza de que haverá alguém em casa amanhã quando o carteiro chegar. E mais tarde ele pega o trem para Nova York. Depois de passar a noite em um hotel, Vince passa no mercado de manhã para comprar alguma coisa para comer. Lá ele vê um carneirinho de pelúcia que o lembra da sua irmãzinha e acaba pagando $100 por ele. Agora é hora de ir para casa em Ohio. Vince embarca em seu último trem e Jasper o segue, tendo uma conversa fiada como se fosse uma situação perfeitamente normal. Quando o trem chega à primeira estação, Jasper atira em Vince e rouba sua bolsa, fugindo porque ele acha que o peso do carneiro de pelúcia é na verdade o dinheiro. Antes de morrer, Vince engole o recibo dos correios enquanto pensa em sua família. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.